Olá pessoal, tô meio sumida, né, aqui do canal, tive uns probleminhas de saúde, nada sério, por isso que eu acabei me afastando um pouquinho, mas aí agora eu vou aproveitar esse resguardo então para atualizá-los a respeito de vários assuntos em relação à gramática, à leitura e à produção de texto também, tudo relacionado ao português, né. Bom, hoje eu quero mandar um beijinho especial aos meus alunos dos 7º anos. Lógico que mando um beijo especial para todos vocês que estão aí assistindo aos vídeos, curtindo, dando like, compartilhando, mas hoje vai um beijo então especial para o 7º A, B e C do colégio em que eu trabalho, porque eles estão aí meio carentes, né? Então vamos matar essa carência e as dúvidas também em relação ao conteúdo de hoje, que é análise sintática. Bom, o que é análise sintática então? Até o momento, os vídeos que eu postei no canal têm relação com a morfologia, fora a leitura e outros eixos também da língua portuguesa. Por que morfologia? Porque nós falamos a respeito de classes de palavras, então eu falei um pouquinho a respeito dos verbos, falei também acho que a respeito de advérbios, né, e outras classes de palavras. Hoje, então, atendendo aos pedidos dos alunos do 7º ano, eu vou falar sobre a análise sintática no que diz respeito a um dos termos essenciais, que é o sujeito, certo? Bom, como que nós vamos fazer isso? Primeiro eu vou explicar um pouquinho o que é análise sintática, quais são os elementos, então, que fazem parte dessa análise, e depois nós vamos para os exercícios. Então, hoje eu vou fazer exercícios junto com vocês, tá? Nós vamos ali colocar algumas frases, períodos em um papel, e eu vou fazer o exercício de análise sintática junto com vocês. O que é uma análise sintática, então? Se a morfologia estuda as classes de palavras e a formação das palavras, a análise sintática ela vai trabalhar com a relação dos termos da oração. Então, que termos são esses que formam uma oração? Os termos essenciais são o sujeito e o predicado. Mas antes de entender quais são os termos que formam uma oração, a gente tem que saber o que é uma oração, tá? Então, eu vou trabalhar agora 3 conceitos com vocês. Primeiro, frase. O que é uma frase? Frase é qualquer enunciado que tem um sentido completo, tá? Independente de tamanho, de número de palavras, de letras, de ser falado ou escrito, tem um sentido completo em um determinado contexto, é uma frase. Então, por exemplo, se eu chegar, de repente, abrir a porta da sala de aula e falar bom dia, isso é uma frase. Uma frase nominal. Por que nominal? Porque é uma frase que não tem um verbo ou locução verbal como base do enunciado, tá? A frase, além de nominal, ela pode ser também verbal, ou seja, uma frase que tem como base um verbo ou uma locução verbal. Então, cada oração é composta por um verbo ou uma locução verbal. Se eu tenho uma frase composta por 3 verbos separados, eu tenho ali 3 orações que compõem essa frase, tá? Bom, em relação ainda a frases, além de se classificar como verbal e nominal, ela tem outras 5 classificações. A frase pode ser exclamativa, quando na escrita eu marco por um ponto de exclamação e além disso, sobretudo, eu vou marcar um espanto, uma admiração, um susto. E aí, então, na escrita eu vou registrar essa intencionalidade, essa entonação por meio do ponto de exclamação. Mas o ponto de exclamação ele não é característico apenas das frases exclamativas. Eu posso usar também pontos exclamativos nas frases imperativas, segundo tipo, tá? Frases imperativas são aquelas que têm um verbo no imperativo, no modo imperativo, na sua construção. Então, quando eu vou, por exemplo, dar uma ordem, um comando, um apelo, um pedido, um convite, por exemplo, vá à minha festa hoje. Essa é uma frase imperativa, porque tem um verbo no imperativo, vá, tá? Terceiro tipo, frase interrogativa, aquela que vai marcar um questionamento, uma dúvida, por meio do ponto de interrogação. Então eu posso dizer, você vai à minha festa hoje? Essa é uma frase, interrogativa, tá? Então vimos a exclamativa, a imperativa, a interrogativa, quarto tipo, a declarativa. A frase declarativa, na escrita, era marcada por um ponto final. Então eu vou apenas declarar algo, seja algo afirmativo ou algo positivo, afirmativo ou negativo. Por exemplo, uma frase declarativa afirmativa, eu vou à sua festa. Uma frase declarativa negativa, eu não vou à sua festa. Por último, nós temos um tipo de frase que nem todos os gramáticos apresentam, que é a frase optativa, frase na qual nós marcamos um desejo, algo que está sendo esperado, tá? Então, tomara que faça sol hoje. Essa é uma frase optativa. Bom, vimos então que as frases se classificam em verbal ou nominal e nos 5 tipos aqui que marcam então essa entonação, tá? Bom,
Agora vamos para a oração, retomando aquilo que eu já disse. A oração, ela é um enunciado que tem como base um verbo ou uma locução verbal. Toda vez que eu tenho um trecho, um enunciado ou uma frase que tem um verbo ou locução verbal como base, eu tenho ali uma oração. E eu conto as orações pelo número de verbos ou número de locuções. Duas orações no enunciado, dois verbos no enunciado, duas orações. 3 locuções verbais no enunciado, no período, tá? No período, 3 orações. Bom, se nós vimos o que é frase, vimos o que é oração, precisamos também saber o que é um período, tá? O período é uma frase verbal. Por quê? Porque o período é um conjunto de orações. Se ele é um conjunto de orações, se as orações devem ter verbo, então o período é marcado assim como uma frase verbal. Um enunciado que começa com a letra maiúscula inicial de frase, né? E vai até os pontos final, interrogação ou exclamação. Em alguns casos também as reticências, quando essas reticências marcarem final de período, tá? Então eu posso ter um período simples, quando eu tenho um enunciado que tem como base um verbo ou uma locução verbal, período simples, tá? Vai da letra maiúscula até um desses 3 pontos que eu falei e tem apenas um verbo ou uma locução verbal. Mas eu tenho também um período composto. O que é período composto? É quando eu tenho desde a letra maiúscula até um desses 3 pontos, só que esse enunciado é composto por mais de um verbo, ou um verbo e uma locução verbal, ou 3 verbos, 10 verbos, 1 milhão de verbos, tá? Independente do tamanho, eu tenho ali um período composto. Bom, sabendo o que é frase, o que é oração e o que é período, nós vamos então começar a análise sintática. Por quê? A análise sintática é a análise dos termos que formam a oração. Então, para isso eu preciso saber o que é uma oração, que eu já falei, tá? E aí eu vou analisar então os termos que formam essa oração. Quando eu tenho um enunciado composto, um período composto, e esse período tem 3 orações, consequentemente eu terei nesse período 3 sujeitos, 3 predicados, 3 verbos, tá? Então eu preciso, além de tudo isso, saber como eu separo as orações, quando que uma oração acaba e começa a outra. Então, algumas formas de se marcar início e final de oração. A oração pode começar, a outra oração, depois a segunda, né, pra frente, quando eu tenho, por exemplo, um verbo. Então, eu tenho uma oração que tem um verbo, de repente eu encontro um outro verbo, é sinal que aquela primeira oração acabou, tá? Então, eu tenho que parar ali naquele verbo. Em outros casos, eu tenho orações que começam em conjunções. Então, antes de aparecer o segundo verbo, eu tenho uma conjunção. As conjunções também marcam, então, essa passagem, né, de uma oração para outra. Em alguns casos, eu tenho preposição. E outros modos também, eu posso interpretar o sentido daquela oração, então quando aquele sentido acaba mais ou menos ali, né, embora algumas orações não tenham sentido completo, orações subordinadas às vezes dependem de outras, tá? Mas isso a gente vai tirando dúvida então ao longo dos exercícios que vamos fazer. Todos esses conceitos que eu destaquei aqui são iniciais para a análise sintática e serão colocados em prática hoje por meio da análise do sujeito apenas. Então, o termo que nós vamos estudar é o sujeito, um dos 2 termos essenciais, o primeiro sujeito, o outro o predicado. Hoje esse vídeo vai dedicado especialmente então aos alunos do 7º ano que estão com essas dúvidas a respeito de sujeito. Hoje eu esclareço essas dúvidas e no próximo vídeo eu continuo então com os outros elementos da análise sintática, certo? Vamos para a prática, então? Vamos lá, então, pessoal. Bom, eu vou trabalhar com vocês o sujeito. O que é o sujeito? O sujeito é o termo da oração sobre o qual nós declaramos algo por meio do verbo. Então, quando eu tenho, por exemplo, a frase "O menino estava assustado", eu vou procurar a parte principal da oração, que é o verbo, a base da oração. Eu vou declarar algo sobre algo ou alguém por meio desse verbo. Então, o verbo estava, por exemplo, para ter um sentido completo, ele pede que alguém esteja de alguma forma ou de algum modo. Quando eu vou para o verbo estava, então, qual é o alguém que estava de alguma forma, algum modo? O menino. Então, o menino será o meu sujeito, tá? Nesse caso, nós temos o primeiro tipo de sujeito, que é o sujeito simples. O sujeito simples é aquele no qual eu tenho um núcleo apenas. Então, quando eu vou, alguém deve estar, de algum modo, esse alguém, o menino, tá? Então, o sujeito, o menino. Núcleo é a parte principal desse sujeito, que nesse caso é a palavra menino. Se só tem um núcleo, sujeito simples. Por outro lado, além do sujeito simples, eu tenho o sujeito composto.
tá? Sujeito composto é aquele no qual eu tenho mais de um núcleo, não é que precisa ser dois, podem ser vários núcleos, mas tem de ter mais de um núcleo. Então, o menino e a garota saíram assustados da casa. Verbo, saíram. O verbo sair é um verbo intransitivo, então ele pede que alguém saia. Qual é o alguém que saiu aqui nesse caso? O menino e a garota. Então eu tenho esse daqui como sujeito, essa parte da oração como um sujeito. As palavras principais desse sujeito são menino e garota. Então eu tenho um núcleo, dois núcleos, mais de um núcleo, sujeito composto. Terceiro tipo de núcleo é o sujeito, terceiro tipo de sujeito é o sujeito oculto, tá? O sujeito oculto é aquele que eu consigo determinar por meio de uma parte do verbo bem pequenininha que se chama desinência verbal. Essa parte aqui que me leva à pessoa do discurso. Então, se eu consigo identificar qual é a pessoa do discurso, mas ela não aparece escrita aqui, o sujeito está oculto. Então, sair de casa agora. O verbo sair pede que alguém saia. Qual é o alguém que saiu nesse caso? Por meio dessa desinência aqui, o I, eu consigo descobrir que é o eu que saiu, essa pessoa do discurso, primeira do singular. Então, eu consigo determinar, no entanto, ela não aparece escrita, sujeito oculto, tá? Quarto e último tipo de sujeito, sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado é aquele que eu consigo perceber que o verbo está na terceira pessoa do plural, no entanto, essa pessoa do plural não aparece escrita aqui, tá? Então, por exemplo, saíram assustados da casa. Saíram, está na terceira pessoa do plural, eu percebo isso por meio dessa desinência verbal, só que esse eles não aparece escrito aqui, vejam, não tem nada escrito aqui de eles, né, dessa pessoa do discurso. Então eu tenho um verbo na terceira pessoa do plural e o eles não aparece determinado, sujeito. O segundo tipo de sujeito indeterminado, ou seja, outra forma de descobrir o sujeito indeterminado, é quando eu tenho esse índice de determinação do sujeito, esse Czinho. Preste atenção porque o C também pode ser conjunção, pode ser também um pronome pessoal oblíquo, tá? Então, eu tenho um verbo, o sujeito não está determinado aqui, e eu tenho esse índice de determinação do sujeito. Então, veja, precisa-se de funcionários na padaria. Eu não tenho o alguém que precisa marcado nessa oração aqui, tá? Nesse caso, então, eu tenho sujeito indeterminado também. Bom, feito isso, visto os 4 tipos de sujeito, nós vamos à prática. Vamos fazer análise sintática, então, dessas 5 frases que estão aqui, tá? Primeira frase, hoje à noite vou preparar um jantar para você, amor. Vejam, nós temos aqui já, devo chamar a atenção para esse elemento que é o vocativo, ou seja, um elemento da oração que serve para invocar, chamar alguém, tá? Normalmente é marcado, então, pela vírgula. Nesse caso do vocativo, ele não faz parte nem do sujeito nem do predicado, então ele é um termo separado. Primeira coisa que eu vou fazer, procurar o verbo. O verbo aqui nesse caso é uma locução, vou preparar. A locução vou preparar pede que alguém prepare algo para alguém. Nesse caso, qual é o alguém que prepara aqui? Posso perceber por meio da desinência verbal que é o eu, só que o eu não aparece escrito, tá? Então, se eu consigo identificar que é o eu, ele não aparece escrito, sujeito oculto, tá? Vejam que o sujeito não vai ter escrito aqui na oração, porque ele está oculto. Então, eu não tenho um sujeito para retirar daqui, tá? Segunda frase, aquele estudante saiu mais cedo da escola. Verbo, sempre, primeira coisa, encontrar o verbo. Saiu. O verbo saiu pede que alguém saia, tá? Eu poderia marcar o alguém saia de algum lugar? Sim, mas aí seria só uma adjunta adverbial esse lugar, tá? Qual é o alguém que saiu nesse caso? Aquele estudante. Então, o meu sujeito será aquele estudante. Existe uma palavra principal desse sujeito? Qual foi o alguém que saiu realmente? O aquele ou o estudante? O estudante. Então, eu tenho aqui um núcleo. Se eu tenho um núcleo, sujeito simples, tá? Terceira frase, todos deveriam doar mantimentos aos necessitados sempre. Verbo, deveriam doar, locução. O verbo dever doar pede que alguém deva doar algo a alguém. Nesse caso, qual é o alguém que doa algo? Todos, tá? Não está especificado aqui quem é esse todos, não interessa isso. A nossa análise é análise sintática do que está escrito, das palavras, não do que eu imagino e interpreto. Bom, sujeito é todos, o núcleo só pode ser a palavra todos, porque é uma palavra só. Então, se eu tenho um núcleo, sujeito simples, tá? Terceira frase, precisa-se de funcionários na padaria, já falamos, eu tenho aqui um índice de determinação do sujeito, eu não tenho um sujeito determinado, então o sujeito é indeterminado. Quinta frase, eles têm orgulho da filha.
verbo ter, tá? O verbo é o coração da análise sintática, o coração da oração. O verbo ter pede que alguém tenha algo. Qual é o alguém que tem algo nesse caso aqui? Eles. Então, meu sujeito é eles. O núcleo só pode ser eles também, um núcleo sujeito simples. Vejam, por que eles é sujeito simples e quando eu não tenho o sujeito marcado na frase, tenho apenas o verbo na terceira pessoa do plural, é indeterminado? Uma regra gramatical, tá? Se eu marquei o eles, eu tenho um sujeito que está determinado. Se eu não tenho essa palavra, eu tenho apenas o verbo na terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Se eu tivesse nesse caso, eles e elas têm orgulho da filha. Vejam, o sujeito seria composto, porque eu teria dois núcleos, eles, elas, certo? Bom, espero ter ajudado um pouco vocês e que vocês pratiquem mais, porque a análise sintática é prática, tá? Quanto mais nós praticamos, melhor. Bom, pessoal, é isso. Espero ter colaborado para a aprendizagem de vocês, que vocês tenham entendido um pouquinho mais em relação à análise sintática e ao sujeito, um dos termos então essenciais da análise sintática, da oração. Quero deixar aqui dois recadinhos. Primeiro, na semana que vem eu vou postar um outro vídeo ainda em relação a esse assunto, mas de uma forma mais teórica, não comigo falando aqui, tá? Um vídeo mais lúdico, para explicar realmente a teoria. Segundo recado, ou neste sábado ou no domingo eu vou fazer uma live, tá? Para tirar dúvidas de vocês, então participem, comentem, falem quais são as suas dúvidas, curtam lá, divulguem para os seus amigos, tá? Para que a gente possa ter então uma boa participação no sábado ou no domingo, mas eu aviso no Instagram, certo? Até o próximo vídeo.